Você está assistindo mais um vídeo da série PET no Enem. Seja bem-vindo e vamos para o enunciado da questão de hoje. Enem PPL 2023, questão 105. Balões cheios de gás hélio são soltos no ar pelas crianças e sobem até não serem mais vistos em poucos minutos. Durante a subida, o gás no interior do balão sofre um aumento de: alternativa A, volume, B, pressão, C, densidade, D, temperatura e letra E, massa molar. Essa questão por si só não é uma das mais complicadas, mas é uma boa oportunidade para reforçarmos alguns conceitos básicos, misturando um pouco de química, como também física. Vamos analisar cada alternativa individualmente e, por fim, fazer uma análise geral. Eu espero que até o fim do vídeo você tenha adquirido conhecimento suficiente para indicar a alternativa correta sem muita dificuldade. Mas antes disso, vamos começar imaginando a situação e buscando adquirir o máximo de informações que vão servir de base para a nossa análise. Imagine o tal balão. Como o próprio enunciado indica, ele está repleto de gás hélio e sobe à medida que o soltamos na atmosfera. Caso você não lembre a causa desse fenômeno, vamos lá. A atmosfera que nos cerca é uma camada de gases que envolve um corpo material com massa suficiente, no nosso caso, o planeta Terra. E esses gases são atraídos através da ação da gravidade que a Terra exerce sobre eles. Como a gente já sabe, esses gases são constituídos por átomos e, por possuírem massa, podem exercer certa resistência sobre determinado objeto. Igual a resistência da água que te impede de correr em uma piscina, sabe? Só que, claro, em uma intensidade menor. Esse é o mesmo princípio que explica por que uma mesma folha de papel cai mais rápido se estiver amassada ao invés de aberta. A resistência do ar causa isso. Além disso, esse conjunto de gases também possui a capacidade de fluir e mudar de forma dependendo do recipiente que ele é submetido. Sendo assim, podemos considerar o ar como um fluido, e a consequência disso é a de que ele possui a capacidade de realizar uma força de empuxo, e é essa força que empurra o balão do gás hélio para cima. Pesquisando um pouco mais sobre os casos de flutuação, você vai ver que o balão segue a trajetória descrita, pois a densidade da substância dentro do balão é menor que a densidade do lado de fora dele. Ou seja, a fração de massa ou partículas por unidade de área dentro do balão é menor que a fração de partículas na atmosfera. Uma forma bem didática de representar isso é imaginar um sistema dessa forma, onde dentro do balão podemos ver uma concentração menor de bolinhas, que estão representando a quantidade de massa total de um gás qualquer, e do lado de fora podemos ver uma quantidade maior. Assim, a força ou pressão dos gases externos empurram o balão fazendo subir. Outra informação geral que podemos retirar a partir dos nossos conhecimentos básicos é a de que, quanto mais próximo das regiões mais baixas do planeta, maior será a pressão atmosférica nesse local. Isso porque, ao existirem tais gases que comportam determinada quantidade de massa, por mais que pequena, pensando individualmente, eles vão sofrer a ação da gravidade, sendo atraídos para o centro e para mais perto do solo. À medida que nos afastamos desses pontos, existem menos moléculas atraídas pela gravidade, o que confere a elas certa liberdade para percorrerem espaços maiores sem tantas colisões entre si, o que consequentemente faz com que a pressão nesse ponto mais alto seja menor. Ok, nesse ponto já sabemos as seguintes informações: que a densidade dentro do balão é menor que a densidade do ar atmosférico, que o empuxo é responsável por esse movimento de subida do balão e que a pressão atmosférica diminui à medida que o balão sobe. Agora vamos voltar para as alternativas. Letra A, volume. Retornando ao enunciado, é variável considerar que o balão sofre um aumento do seu volume? Vamos lá, vamos considerar que esse balão não possui furos e durante todo o trajeto a quantidade de partículas de gás hélio se mantém constante. Então temos um sistema que não transfere matéria. Em um cenário inicial, assim que o balão é preenchido por determinado gás, você pode afirmar que a pressão interna e externa em relação às paredes do balão está aproximadamente em equilíbrio, e é por isso que o formato e volume se mantêm constantes para aquela determinada altitude. Caso a pressão externa fosse maior, o balão esvaziaria, que é o que acontece quando você diminui gradativamente o ar dentro dele. Mas, como você já sabe, durante o trajeto a pressão atmosférica, ou seja, a força externa sobre o balão, tende a diminuir à medida que ele sobe mais e mais alto. E por se tratar de um material maleável, o balão ou bexiga pode sim sofrer uma deformação, igualando assim novamente as pressões internas e externas na superfície do corpo, buscando um tipo de equilíbrio. Vale lembrar que essas setas aqui servem para indicar a força que as partículas exercem para determinada pressão. Além disso, duas relações matemáticas podem nos afirmar que essa alternativa está correta. Aqui a pressão é igual à força por unidade de área, nesse caso por unidade de volume, e a lei dos gases ideais. Ambas nos levam ao mesmo resultado. Quando isolamos a variável força bem aqui e supomos que essa deve ser constante, e, por exemplo, variamos positivamente o volume, para que a força se mantenha constante, mantenha um valor fixo, temos que diminuir a pressão, acontecendo a mesma coisa inversamente. Para aumentarmos a pressão, precisamos diminuir o volume.
Temos esse mesmo resultado quando vemos a lei dos gases ideais, onde essa relação de proporcionalidade inversa também pode ser visualizada quando consideramos a temperatura como constante. Então, nesse ponto, podemos afirmar que realmente a alternativa A é de cara correta. Mas vamos entender realmente por que as outras questões estão erradas, e a partir disso, a gente pode reforçar nossa segurança da nossa resposta. Vamos para a alternativa B, pressão. Depois da discussão anterior, eu acredito que seja fácil descartarmos essa alternativa como correta. Afinal, sabemos que durante o trajeto ocorre sim uma alteração na pressão, mas que ela é negativa. À medida que o balão sobe, a quantidade de partículas de gás do lado externo diminui, ou melhor, o número de colisões por unidade de área do lado de fora diminui, levando uma diminuição da pressão tanto externa quanto interna. Uma coisa importante de ser ressaltada é que essa mudança ocorre de maneira uniforme, sabe? Então não é como se a pressão do balão fique constante, a atmosférica diminui, e depois que a pressão de dentro do balão diminui. Não, esses dois fenômenos caminham lado a lado. Então, a pressão externa diminui um pouquinho e instantaneamente a pressão interna também diminui um pouquinho, sabe? Então, podemos descartar essa alternativa. Agora a alternativa C, densidade. A densidade é matematicamente dada por essa relação, né? Densidade é igual a massa sobre o volume, e conceitualmente a densidade corresponde à quantidade de massa que ocupa determinado volume. Então, quanto mais massa em um dado espaço, maior será a densidade que esse corpo possui, ou que esse sistema possui. Agora vamos novamente relacionar com o fenômeno. Vamos supor que esse é o seu balão inicialmente, com essa quantidade de bolinhas que representarão as partículas do gás hélio. Esse corresponde ao seu volume inicial. Você o solta, ele sobe, sofre um decréscimo em sua pressão, que você sabe ser inversamente proporcional ao seu volume, então ele expande. E como o seu balão está bem fechado, nenhuma partícula de gás escapa. Assim, a massa de dentro do seu balão é a mesma. A massa, então, é constante. Mas agora o seu volume aumentou, e se dividirmos um dado valor por um número cada vez maior, o seu resultado diminui. Logo, durante o trajeto, a densidade do balão irá diminuir, e não aumentar. Letra D, temperatura. Utilizando a equação dos gases ideais, você pode ter uma primeira aproximação do problema. Ao considerar uma temperatura constante, é possível tratar quantitativamente a relação entre a pressão e o volume, como se o fato dos dois se alterarem inversamente, o número de mols e a própria constante R não mudarem durante todo o trajeto, conferisse ao processo uma mudança desprezível da temperatura. Além disso, durante a subida do balão, não há necessariamente um aumento da temperatura do gás hélio. Na verdade, o oposto até seria mais razoável, devido ao aumento de volume e uma provável diminuição das colisões nas partículas desse gás. Além disso, você pode até imaginar que o balão poderia perder calor para a atmosfera, à medida que a temperatura em ambientes mais altos também é mais baixa. No fim, você pode considerar a temperatura como constante no contexto dessa questão, porque ela se concentra mais nos efeitos da mudança de pressão e volume conforme o balão sobe, de acordo com a lei dos gases ideais. E por fim, a alternativa é a massa molar. De maneira bem simples, como o seu balão possui idealmente apenas partículas de gás hélio, a massa molar vai ser sempre a mesma, independente da pressão, volume ou até de partículas dentro do balão. Um mol de gás hélio, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 partículas de gás hélio, sempre vão possuir a mesma massa. A massa molar de uma dada substância não varia, porque isso implicaria uma mudança estrutural dentro dela. Então, agora você pode confortavelmente afirmar que a alternativa correta é a letra A. O balão, durante a sua trajetória, sofre um aumento no seu volume. Essa foi a resolução da questão 105 do Enem 2023 PPL. Espero que você tenha compreendido os conceitos abordados aqui. Os comentários estão disponíveis para discussões e dúvidas. E para apoiar mais vídeos como esse produzidos pelo grupo PET Química UFRN, eu te convido a inscrever-se aqui no canal e até o próximo vídeo.